A chuva batia forte no vidro do carro naquela noite de dezembro, quando senti as mãos ásperas do meu filho João me empurrando para dentro do banco traseiro. O cheiro de álcool que emanava dele era tão forte que até eu, com minha cegueira, conseguia perceber que ele havia bebido muito mais que o habitual. "Vamos logo, velha!" resmungou enquanto jogava uma mala pequena no porta-malas. "Já devia ter feito isso há muito tempo." Meu coração apertou porque eu sabia exatamente o que essas palavras significavam. Depois de meses de ameaças, João finalmente havia decidido se livrar do fardo que eu representava na vida dele. Meu nome é Maria Clara, tenho 80 anos e perdi a visão há 15 anos por causa da diabetes. Durante toda a minha vida, enfrentei perdas que me marcaram profundamente, mas nenhuma delas se comparava à dor de viver sob o teto do meu próprio filho, sendo tratada como um estorvo que ele não conseguia suportar. João sempre foi uma criança difícil, mas o álcool transformou o menino rebelde num homem cruel, que descontava em mim todas as frustrações de uma vida que ele mesmo havia destruído. Durante a viagem silenciosa naquela madrugada chuvosa, minha mente vagou pelas memórias mais dolorosas da minha existência. Lembrei da minha filha Ana Beatriz, que foi sequestrada aos 7 anos quando brincava no quintal da nossa casa, em 1985. Durante décadas procurei por ela. Gastei todas minhas economias contratando detetives. Coloquei anúncios em jornais. Rezei todas as noites para que um dia ela voltasse para mim. Mas os anos passaram. A esperança foi morrendo aos poucos. E eu acabei me conformando com a ideia de que nunca mais veria minha menina. João parou o carro numa instituição que, pelo som do portão pesado se abrindo, devia ser um lugar grande e imponente. "Chegamos!" disse ele com uma frieza que me fez estremecer. "Daqui pra frente você não é mais problema meu." Foram essas as últimas palavras que meu filho me dirigiu antes de me entregar aos cuidados de estranhos e desaparecer da minha vida para sempre. Uma mulher com voz firme, mas gentil, me recebeu na porta principal. "Boa madrugada, Dona Maria Clara. Sou Helena, a diretora desta instituição. Sei que deve estar assustada, mas posso garantir que aqui a senhora será tratada com todo o respeito e carinho que merece." Alguma coisa na forma como ela disse meu nome me chamou a atenção. Era como se conhecesse aquelas palavras há muito tempo, como se tivesse um significado especial para ela. Durante os primeiros dias no asilo, tentei me adaptar à nova rotina. As enfermeiras eram educadas, a comida era boa, o quarto era confortável, mas nada disso conseguia preencher o vazio que sentia no coração. Havia perdido meu filho para o álcool e para esta amargura. Estava longe de casa, numa idade em que mudanças são sempre mais difíceis de aceitar. Passava horas sentada na poltrona do meu quarto, lembrando dos tempos em que tinha uma família, quando ainda tinha a esperança de reencontrar minha filha perdida. Foi durante a segunda semana que percebi algo peculiar no comportamento da diretora Helena. Sempre que entrava no meu quarto para verificar como eu estava me adaptando, sua voz ficava mais suave, quase maternal. Ela perguntava sobre minha vida passada com um interesse que ia além do profissional. Quando mencionei que havia perdido uma filha há muitos anos, senti que ela ficou tensa, como se aquela informação tivesse despertado alguma memória dolorosa. "Como era sua filha?" perguntou Helena numa tarde em que conversávamos na varanda do asilo. Sua voz tremia ligeiramente e percebi que suas mãos tocavam nervosamente num colar que devia usar no pescoço. "Ana Beatriz era uma menina linda, cheia de vida", respondi, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Tinha cabelos cacheados cor de mel, olhos castanhos expressivos, uma risada gostosa que enchia a casa de alegria. Ela adorava desenhar flores e sonhava em ser professora quando crescesse. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro que já havia experimentado. Era um silêncio carregado de emoção,
de reconhecimento, de algo que eu não conseguia identificar, mas que me fazia o coração bater mais forte. Dona Maria Clara, disse Helena com uma voz que agora tremia visivelmente. A senhora pode me contar como Ana Beatriz desapareceu? Durante a próxima hora, contei para Helena todos os detalhes daquele dia terrível, em março de 1985. Como Ana Beatriz estava brincando no quintal da nossa casa, enquanto eu preparava o almoço. Como ouvi o portão se abrir e pensei que fosse meu marido voltando do trabalho. Como saí para verificar e encontrei apenas o brinquedo dela caído no chão e nenhum sinal da menina. Como gritei por ela até ficar rouca. Como a vizinhança inteira se mobilizou para procurar. Como a polícia investigou, mas nunca encontrou pistas consistentes. O sequestrador deixou apenas um bilhete. Continuei, sentindo a dor antiga voltando com força total. Dizia que Ana Beatriz estava bem, que seria criada por uma família que podia dar a ela oportunidades que nós nunca poderíamos oferecer. Nunca mais tive notícias dela. Quando terminei de contar a história, percebi que Helena estava chorando. Não era um choro profissional de quem se sensibiliza com o sofrimento alheio. Era um choro de quem reconhece sua própria dor na dor de outro. Guarde bem este momento, porque o que aconteceu em seguida mudou completamente o rumo da minha história. Dona Maria Clara, disse Helena com uma voz quebrada pela emoção. Preciso lhe contar algo que vai abalar sua vida. Meu nome verdadeiro não é Helena. Eu me chamo Ana Beatriz e acredito que sou sua filha. O mundo parou naquele instante. As palavras dela ecoaram na minha mente como um eco distante, impossível de processar completamente. O que você está dizendo? Consegui murmurar, sentindo meu corpo tremer inteiro. Você não pode ser. Ana Beatriz tinha 7 anos quando desapareceu. Isso foi há quase 40 anos. Eu tenho 47 anos, disse a mulher que agora dizia ser minha filha. Fui sequestrada em março de 1985, quando tinha 7 anos, do quintal de uma casa onde vivia com minha mãe Maria Clara. Durante todos esses anos procurei pela senhora, mas as pessoas que me criaram haviam mudado meu nome, falsificado documentos, me contado histórias mentirosas sobre minha origem. Meu coração estava batendo tão forte que pensei que fosse ter um infarto ali mesmo. Você tem alguma prova? Perguntei, desesperada para acreditar, mas com medo de me decepcionar novamente. Alguma coisa que possa confirmar que você é realmente minha filha? Ana Beatriz, porque agora eu sabia que era realmente ela, pegou minha mão e colocou algo pequeno e frio na minha palma. A senhora reconhece isto? Era uma corrente pequena com um pingente em formato de flor. Meus dedos trêmulos reconheceram imediatamente cada detalhe daquela joia. Era a corrente que eu havia dado para Ana Beatriz no seu 7º aniversário, poucos dias antes do sequestro. Minha florzinha, sussurrei, usando o apelido carinhoso que sempre chamei minha filha. É realmente você. E foi nesse momento que ambas desabamos em lágrimas, abraçadas ali na varanda daquele asilo, reunidas pelo destino, depois de quase 4 décadas de separação. Durante as horas seguintes, Ana Beatriz me contou sua história. Como havia sido criada por um casal que se mudou para outro estado logo após o sequestro. Como eles inventaram uma história sobre ela ser filha adotiva de uma mulher que morreu no parto. Como durante toda a sua infância e adolescência, ela teve sonhos recorrentes com uma mulher de voz doce que cantava cantigas de ninar, sem saber que era a memória da própria mãe. Durante toda a minha vida adulta, contou ela, procurei por pistas sobre minha origem real. Contratei detetives, pesquisei registros públicos, coloquei anúncios em jornais. Quando consegui descobrir que havia sido sequestrada, passei anos tentando localizar minha família biológica. Encontrei registros do desaparecimento de Ana Beatriz Silva Santos
em março de 1985, filha de Maria Clara Santos. Ela me explicou como havia mudado de profissão especificamente para trabalhar com idosos, numa tentativa inconsciente de se conectar com pessoas da idade que sua mãe teria. Como havia aberto aquele asilo 3 anos antes, sempre esperando que um dia o destino trouxesse até ela a pessoa que procurava há tanto tempo. Quando seu filho João ligou para internar a senhora, disse Ana Beatriz, e disse o nome, Maria Clara Santos, meu coração quase parou. Mas não queria criar expectativas falsas. Poderia ser coincidência. Poderia ser outra pessoa com o mesmo nome. Foi só quando a senhora começou a contar sobre sua filha perdida que tive certeza. Durante os dias seguintes, passamos horas conversando, recuperando o tempo perdido, conhecendo uma a outra novamente. Ana Beatriz me contou como se formou em administração, como construiu uma carreira bem-sucedida na área de gestão de instituições de saúde, como nunca se casou porque sempre sentiu que faltava algo na sua vida. Eu contei para ela sobre os anos de procura, sobre como a perda dela destruiu meu casamento, sobre como João cresceu amargo por ter que competir com a memória de uma irmã que ele mal conhecia. E sobre João? Perguntou Ana Beatriz numa tarde. Ele é meu irmão, mesmo sendo difícil. Não poderíamos tentar uma reconciliação? Expliquei para ela como o álcool havia transformado João numa pessoa irreconhecível, como ele me culpava por todos os problemas da sua vida, como me tratava com crueldade diária. Talvez um dia ele mude, disse com pouca convicção. Mas agora tenho você de volta, e isso é mais do que jamais sonhei possível. Ana Beatriz tinha transformado aquele asilo num lugar especial. Não era apenas uma instituição onde idosos eram depositados pelas famílias. Era um lar de verdade, onde cada residente era tratado com dignidade e carinho. Ela contratava apenas funcionários que realmente se importavam com os idosos. Organizava atividades que estimulavam a mente e o corpo. Criava um ambiente familiar, onde todos se sentiam valorizados. Agora entendo por que eu sempre senti uma conexão tão forte com idosos, disse ela. Era meu coração procurando pela senhora, mesmo sem saber conscientemente. Ela me explicou como havia desenvolvido um método especial de cuidado que considerava não apenas as necessidades físicas, mas principalmente o bem-estar emocional dos residentes. Durante as semanas seguintes, nossa relação se aprofundou de uma forma que jamais imaginei possível. Ana Beatriz não era mais a menina de 7 anos que eu havia perdido, mas a mulher forte e compassiva em que ela se transformou. Carregava ainda a essência da criança doce que eu tanto amava. Ela me contou sobre os momentos em que sentia minha falta sem saber por quê, sobre como sempre preferiu canções de ninar melancólicas, sobre como tinha o hábito de desenhar flores quando estava ansiosa. Lembra da música que a senhora cantava para eu dormir? Perguntou numa noite. E quando comecei a cantarolar, Boi da Cara Preta, ela completou a letra perfeitamente, com lágrimas nos olhos. Era a confirmação final de que minha menina havia voltado para mim, mesmo depois de tantos anos de separação. 3 meses depois do nosso reencontro, Ana Beatriz tomou uma decisão que me emocionou profundamente. Ela transformou legalmente meu status no asilo de residente para familiar da diretora. Arrumou um apartamento especial dentro da instituição, onde poderíamos viver juntas, mãe e filha, reunidas depois de quase 4 décadas de separação. Não quero que a senhora seja mais uma residente aqui, disse ela. Quero que seja minha mãe, oficialmente e para sempre. Temos muito tempo perdido para recuperar. E foi assim que, aos 80 anos, ganhei uma nova vida ao lado da filha que achei que havia perdido para sempre. Ana Beatriz também decidiu procurar João, meu filho. Descobriu onde ele morava e foi até lá para se apresentar como a irmã que ele pensava estar morta há décadas.
No início, João reagiu com desconfiança e agressividade, mas aos poucos foi aceitando a realidade do reencontro. O choque de descobrir que tinha uma irmã viva, bem-sucedida e disposta a perdoar, fez com que ele começasse a repensar suas atitudes. "Mãe", disse João numa visita tímida que fez ao asilo 2 meses depois, "eu sinto muito por tudo que fiz com a senhora. Ana Beatriz me fez entender o quanto eu estava errado. Era a primeira vez em anos que ouvi uma palavra de arrependimento da boca do meu filho. Ana Beatriz havia conseguido o que eu nunca consegui: fazer João enxergar o quanto estava machucando a própria mãe. Hoje, 1 ano depois daquele reencontro milagroso, vivo os dias mais felizes da minha vida. Ana Beatriz e eu dividimos refeições, conversas, memórias recuperadas e sonhos para o futuro. Ela me conta sobre seu trabalho, sobre os outros idosos que cuidamos juntas, sobre os planos que tem para expandir os serviços do asilo. Eu conto histórias da infância dela que ela não se lembrava, canto as músicas que ela tanto gostava, ensino receitas antigas que sua memória guardou sem saber. João também tem visitado regularmente. Começou um tratamento para o alcoolismo e está tentando reconstruir nossa relação. É difícil esquecer anos de maus tratos, mas Ana Beatriz me ensinou que o perdão é um presente que damos primeiro a nós mesmas. Ele é meu irmão, ela diz, e você é nossa mãe. Famílias se curam quando há amor verdadeiro envolvido. O mais incrível de toda essa história é perceber como o destino trabalha de formas misteriosas. Se João não tivesse tomado aquela decisão cruel numa noite chuvosa de dezembro, eu nunca teria chegado ao asilo, dirigido pela minha própria filha. Se Ana Beatriz não tivesse escolhido trabalhar especificamente com idosos, nossos caminhos nunca teriam se cruzado. Se eu não tivesse mantido viva a memória dela durante todos esses anos, talvez não conseguíssemos nos reconhecer quando finalmente nos reencontramos. Às vezes, quando estamos sentadas na varanda, observando o jardim do asilo, Ana Beatriz pega minha mão e diz: "Obrigada por nunca ter desistido de me procurar, mesmo quando todos diziam que eu estava morta." E eu respondo: "Uma mãe nunca desiste de um filho, mesmo quando todas as evidências dizem que deveria." Ana Beatriz me contou que durante todos os anos de separação, ela sentia um vazio inexplicável, como se uma parte importante da sua alma estivesse faltando. "Agora entendo que era a falta da senhora", diz ela. "Era meu coração procurando pelo amor da minha mãe verdadeira." Descobri também que Ana Beatriz nunca teve filhos porque, inconscientemente, reservava todo o seu amor maternal para cuidar de idosos que, como eu, haviam sido abandonados pelas próprias famílias. Era como se eu estivesse cuidando da senhora através de cada pessoa idosa que recebia aqui, explica. Hoje, aos 81 anos, posso dizer que vivi para ver um milagre acontecer. Que o amor verdadeiro entre mãe e filha é mais forte que tempo, distância e circunstâncias adversas. Que nunca é tarde demais para recomeçar, para perdoar, para reencontrar a felicidade que achávamos perdida para sempre. Se você está ouvindo essa história e tem pais idosos que talvez tenham cometido erros no passado, lembre-se de que todos merecemos uma segunda chance. Se você é filho ou filha e sente que perdeu a conexão com seus pais, saiba que nunca é tarde demais para reconstruir laços familiares baseados no amor verdadeiro. E se você é uma mãe ou pai que perdeu um filho, de qualquer forma que seja, não desista completamente da esperança. Às vezes o destino prepara reencontros que nossa mente racional considera impossíveis, mas que nosso coração sempre soube que eram possíveis. Conte para mim nos comentários. Você acredita que existe destino? Já viveu ou conhece histórias de reencontros impossíveis que aconteceram na vida real? Sua história pode dar esperança para outras famílias que passam por separações dolorosas,
Por que às vezes os milagres acontecem quando menos esperamos?